Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SL Podcast. Hoje falaremos sobre educação, algo que é uma paixão no meu coração e também da minha convidada especial de hoje. Vamos falar sobre educação, sobre professores, aqueles que estão a cada dia que passa na sala de aula, construindo saber e sendo uma ponte na vida de alunos, transformando conhecimentos, inclusive em futuro e em resultados. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje, uma mulher que é um dos pilares da educação do Rio Grande do Norte, reconhecida pela excelência do trabalho que desenvolve. Quero apresentar a cada um de vocês a nossa convidada, Mônica Guimarães. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui com você e poder contribuir e ainda mais falar sobre a educação, que é aquilo que eu diria que me move. Eu fico muito feliz em recebê-la. Eu fico muito contente mesmo. Eu vou apresentar o currículo de Mônica, que é importante, e eu vou pegar aqui. E o currículo é extenso, e eu tenho muita alegria em dizer isso. Aqui nós temos Mônica Guimarães, que é professora, diretora pedagógica, mentora, uma liderança que já atuou como secretária adjunta de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, nosso estado. Hoje é fundadora do Colégio Monte e assessora pedagógica da rede municipal de Parnamirim. Mônica, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Nesse nosso primeiro bloco, vamos trabalhar com a missão de educar. Será a nossa temática de hoje. E para começar, quero convidar você a olhar para dentro. Num país onde educar nem sempre é valorizado, como foi que essa missão chegou até você? Sérgio, eu diria que desde que eu diria desde a minha infância, eu sou filha de pessoas da educação, meus tios, meus avós, naquela época, quando eu era criança, a minha casa era um lugar onde as pessoas alfabetizavam os outros. Não tinha escola assim amplamente, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, lá de Lagoa Nova, do Seridó, da Serra de Santana. E aí lá era um lugar onde a minha casa servia para alfabetizar as pessoas. Então eu cresci nesse ambiente de educação. Boa parte da minha família é da área da educação. E o meu primeiro emprego foi já como concursada lá do município de Lagoa Nova. Eu passei na faculdade, no curso de letras, aos 17 anos. Já ingressei, passei na faculdade aos 17 anos, 18 anos fiz o meu primeiro concurso, já fui aprovada e comecei a dar aula. Então, eu tenho aí, não tenho problema de dizer a minha idade, tenho 43 anos e comecei a dar aula como efetiva aos 18 anos. Se fizer as contas aí, você já sabe quantos anos de educação eu tenho. Então, eu diria que essa missão, ela nasceu desde quando eu me entendo de gente. Mas, quando eu olho para o que já se construiu, o que eu venho, como eu venho atuando na educação, eu diria que eu não sabia que essa era a minha missão. Isso eu não sabia. Eu vim saber disso há pouco tempo, eu diria. Sempre fiz educação, sempre estive envolvida em coisas de educação. E eu precisei passar por um processo de autoconhecimento para entender qual era a minha essência, qual era a minha missão, por que eu estou aqui nessa terra, para que Deus me criou. E aí eu descobri que eu estou aqui para ser instrumento de transformação na vida das pessoas através da educação. Então, é minha missão, faz parte de mim desde que eu me entendo de gente. Pensando no que você me colocou aqui, eu fiquei imaginando, pela experiência que você tem, como é que você percebeu e com esse olhar para a educação ganhou significado ao longo dessa sua jornada. A educação para você mudou, não mudou, é a mesma que era antes? Daquela menina com 17 anos que entrou na faculdade e se tornou funcionária pública depois? Como é que você enxerga isso e aplica no seu dia a dia? Sérgio, mudou. Na verdade, a educação, eu digo que as escolas, os ambientes escolares, ele é o reflexo da sociedade. E a sociedade mudou, os tempos são outros, as pessoas não são as mesmas. E cada dia mais se exige mais das pessoas habilidades como, por exemplo, inteligência emocional,
o um a um, tem a tecnologia tomou muito o lugar das pessoas. Então, naturalmente, a sociedade mudou. Como a escola ela é um reflexo da sociedade, a escola mudou e a educação mudou. E aí, quando você diz assim, o que mudou de quando você tinha 17 anos para cá? São aí mais de 20 anos, né? Muita coisa mudou. Na minha época e lá onde eu iniciei a minha carreira, lá era um ambiente em que o professor ainda era aquela grande autoridade, a diretora da escola era alguém muito temido pelos alunos. E hoje eu diria que essa figura do professor ser temido pelos alunos, talvez em alguns lugares nós tenhamos alguns professores temendo dar aula. Inverteu em algum momento esses valores. Mas mesmo assim, o que eu acredito que também não se inverteu, e eu ainda considero, e tenho certeza que nós vamos falar sobre isso aqui nesse podcast ainda hoje, é a importância do professor. Mesmo não estando nesse patamar de ser temido, porque eu também acho que esse não é o lugar do professor, não é o lugar. Também não acredito que o professor perdeu a importância dele, mas eu acredito que nós passamos por um processo de transformação de valores da sociedade, de percepção da figura do professor, e que de lá para cá, obviamente, muita coisa mudou e o professor não pode ser diferente. Também precisa mudar para acompanhar a mudança da sociedade como um todo. Porque a escola é feita de gente. Isso. Escola é feita de pessoas. E aí, se é feito de pessoas, você tem que aprender a conviver com as pessoas e as relações, né, a escola sendo um reflexo da sociedade, as relações não estando bem estabelecidas, obviamente, vai desaguar na sala de aula, vai desaguar no professor. Pensando no profissional da educação e as pressões, responsabilidades que afetam essa prática profissional. Como é que você enxerga essa identidade? Como ele aplica isso no seu dia a dia? Olha, tem uma coisa que a gente não pode perder. Eu já falei sobre isso na pergunta anterior. Eu não conheço nenhum profissional que ele trabalhe com tantas pessoas ao mesmo tempo. Um médico, ele atende um por vez. Um nutricionista, um por vez. Um advogado, um por vez. Um professor, ele atende a 40, a 50, a 60 por vez. Então, naturalmente, isso já é uma pressão. Como que você vai dar a sua aula para que 40 pessoas, 50 pessoas consigam absorver ou aprender ou aplicar aquilo que você está ensinando, se você for quem esteja ensinando ou se você é quem está sendo como facilitador. Independente da sua postura ali, mas se você olhar para isso, naturalmente já é uma pressão. E como que você olha para isso fazendo a correlação com identidade? Existe uma coisa que eu acredito que quem escolheu estar na educação, quem escolheu estar na educação, de alguma forma, ele tem uma identidade com pessoas, ele tem uma identidade de como que eu posso fazer para ajudar a outra pessoa. Porque eu acho que isso são características inerentes ao profissional da educação e ao professor, para aqueles que escolheu, não para aqueles que a educação ele foi porque não tinha opção. Para aqueles que é porque não tinha opção, ele vai permanecer lá como sendo professor ou profissional da educação, mas em algum momento ele vai mudar de profissão. Para quem essencialmente escolheu ser professor, a identidade dele de professor, ele olha para cada aluno com fé e esperança de que ali existe a possibilidade de mudança e que ele é um vetor de transformação na vida daquela pessoa. Quem é essencialmente professor, ele olha o aluno dessa forma. Então, se você tem a identidade de professor, essa pressão, de certa forma, ela é diminuída
com essa correlação sua com o outro, com o aluno, com a pessoa que está ali para aprender com você. O professor, ele tem que lidar com tudo isso. Agora, você como gestora, à frente de uma escola e com vários professores. Porque o professor está ali, com 30, 40, como você me disse. Agora, e você? Como você lida com tudo isso? Tendo dezenas de professores, dezenas de alunos. Olha, como gestor, todo gestor, a primeira característica dele ele precisa ser um líder. Para você ser líder, você precisa inspirar pessoas, você precisa ser alguém que está ali para conduzir uma equipe. E, naturalmente, hoje eu, como gestora de uma escola privada, naturalmente é um negócio em educação. E todo negócio, ele pressupõe números, indicadores, sejam indicadores de aprendizagem, sejam indicadores financeiros, sejam indicadores de resultados, enfim. Quer queira, quer não, existe uma pressão para alcançar uma alta performance, para alcançar resultados, para alcançar... Existe isso. Mas, nessa relação de gestor, de líder com profissionais da educação, e um diretor, ele não lida só com professores, ele lida com alunos, ele lida com colaboradores, ele lida com pais de alunos, ele lida com famílias. E como fazer para fazer essa gestão, né? A primeira coisa é olhar para as pessoas. É olhar, e na nossa essência como escola, é olhar para as pessoas de forma personalizada. Cada um é único. De forma em que a pessoa se sinta especial. E talvez a sua próxima pergunta é: como que se faz isso no universo da educação com tantas pessoas? Se não seria a sua próxima pergunta... Como se faz isso? eu vou já me antecipar, né? Quando você trabalha com pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer, ou o sucesso de um negócio, ele precisa olhar para as pessoas de forma personalizada. Não adianta você pegar e colocar 50 pessoas numa sala de aula, tratar os professores igualmente ou tratar os pais de forma igualmente, não dá mais. Porque, como nós falávamos anteriormente, a sociedade não é mais a mesma. Na sociedade em que você aprende, em que você tem ChatGPT, em que você tem YouTube, que você tem Google, em que você tem várias possibilidades, o TikTok como formas de aprender, o que diferencia a escola, ou o que diferencia o seu negócio de educação, ou o seu espaço educacional, é justamente a relação entre as pessoas, o sentir, o olhar no olho do outro, que o ChatGPT, o Google, o TikTok, o YouTube não vai dar conta disso. E eu não diria gastar, mas investir tempo nas pessoas é o que vai fazer com que você tenha perenidade no seu negócio, se falar de negócio, mas se falar essencialmente de experiências de aprendizagem, é o que vai fazer com que o aluno ele se sinta atraído para assistir a sua aula. É por isso que eu falo com os meus professores em que faça da sua aula uma experiência em que o aluno ele faça questão de estar presente na sua aula pela experiência de estar com você. E não seja um dador de aula. Que todos os dias o aluno... Que desafio, Mônica. Que desafio. Qual seria o desafio? Na sociedade que nós vivemos, com professores que... Você tem dois tipos, como você muito bem colocou. Tem aquele que quis estar, talvez por vocação, por entender, por sonhar com a educação, um mundo melhor. E aquele que foi o que restou para ele. Numa educação em um país, com uma educação tão precária, com índices tão baixos, com alfabetização, tendendo a mostrar um país que as pessoas não são letradas, que elas leem, elas não entendem, que elas não se comunicam bem, é um desafio hercúleo isso. Isso tem que ter uma cultura muito forte.
E você acredita nisso, nessa cultura? Eu não só acredito, como eu vivencio e como eu faço isso no meu E como você ambiente de motiva essa trabalho. equipe? Na verdade, a motivação é obviamente que tem uma motivação, mas a motivação, eu não acredito naquela motivação que alguém chega e motiva, tal. Sim. A motivação, eu acredito que ela é feita na rotina, no dia a dia. É a automotivação, é a pessoa que acorda e diz assim: eu vou para aquela escola dar a aula porque lá tem pessoas esperando pela minha aula. E não porque tem alguém que lhe motivou. Porque motivou hoje. Se amanhã eu Uhum. não tiver tempo de lhe motivar, você desmotivou. E a motivação, quando você sabe para que aquela escola existe, os valores daquela escola, ou daquele ambiente, ou do lugar Essa era a onde minha você próxima está, pergunta. Você estou acredita? antecipando, não tem Você graça. acredita? Quando o professor, o professor, o profissional da educação, nós que somos da educação, quando nós encontramos um ambiente em que lá eu posso realizar o meu sonho, ou se não o sonho, mas a minha missão de educar, você acorda todos os dias e diz assim: eu não posso deixar de ir para aquela aula porque tem lá alunos que esperam por mim. E para isso se faz necessário que a instituição ela tenha valores muito claros e muito definidos e que os valores dessa instituição eles estejam de acordo com os valores das pessoas que estão lá. Porque se não tiver, você não suporta ficar por tanto tempo. No lugar que você fica apenas para ser o dador de aula ou aquele lugar que você vai por obrigação ou apenas pelo salário, e eu não estou dizendo que você tem que trabalhar para não receber o salário, não. Sim. Você tem que ser É remunerado lícito. e muito bem remunerado por Remunerado. aquilo que você faz. Mas que não seja só por isso. Que o espaço em que você vai dar aula, ou não só dar aula, vai trabalhar, vai ser agente de transformação na vida daquelas pessoas que ali estão, seja o lugar em que está de acordo com os seus valores pessoais. Que os valores pessoais eles estejam de acordo com os seus valores profissionais. Aí sim faz sentido você estar naquele lugar. Faz sentido você olhar no 1 a 1. Faz sentido você se sentir bem nesse lugar. E aí é uma série é um conjunto de coisas que compõem para que, de fato, esse lugar faça sentido. Porque você trouxe informações de indicadores de aprendizagem. Nós estamos num país, numa cidade, Natal, numa região metropolitana, em que os indicadores de aprendizagem, eles são, seja de alfabetização, seja dos anos iniciais, seja dos anos finais, seja do ensino médio, são indicadores que, eu diria, eu não tenho outra palavra para dizer senão vergonhosos, esses resultados. Eles são vergonhosos, não é confortável, nem confortável de falar. E olha que eu estou num ambiente de fala que o lugar onde eu sou gestora hoje, nós temos 4 anos de existência e somos reconhecidos como uma das melhores, estamos entre as melhores de Natal. Mas é um lugar que não tem uma grande massa. Quando nós estamos falando de educação de grande massa, de Verdade. Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil, essencialmente nós temos indicadores de aprendizagem que são verdadeiramente vergonhosos, né? E é uma série de fatores que faz com que isso aconteça. Se você colocar no Google aí, talvez o livro mais lido no primeiro semestre, talvez seja, mais lido não, mais vendido, seja o Bob Goods. Então, aí aqui eu não estou dizendo que a pessoa não pode pintar, mas que o livro mais lido seja, mais vendido seja o Bob Goods, você tá dizendo. As pessoas não leem. E num país em que, no país, na cidade, no estado em que não tem leitura, em que a educação não é de fato a prioridade, em que as crianças não são alfabetizadas na idade certa, porque não tenha dúvida, Sérgio, ser alfabetizado na idade certa, ele tem um impacto muito significativo
para o resto da vida daquela pessoa e para a sociedade que virá nos próximos 10, 15 É importante anos. para a sua formação. Se você não foi alfabetizado, você perdeu a chance de, naquela etapa da vida que você tinha, de mais absorção, de mais estímulo, você perdeu a chance. Naturalmente, você vai sendo empurrado, e empurrado de forma que não vai ser na idade certa. O próprio nome já diz. E aí você perdeu, pulou etapas. E qual o impacto disso numa sociedade? Aí você gera subdesenvolvimento, emprego de baixa qualidade, aí você começa, são pessoas que não são empreendedoras, é uma série de fatores, um conjunto que forma uma sociedade, infelizmente, com baixo grau de escolaridade. E isso tudo nasce se nós conseguíssemos alfabetizar as crianças na idade certa e elas continuassem a sua trajetória escolar dentro daquilo que é o básico, nós não teríamos a sociedade como nós temos hoje. Com a sua fala, eu já aproveito para entrar no nosso segundo bloco, que são as realidades e desafios da educação. Sabemos que a escola é um organismo vivo. Na sua experiência como gestora, como educadora, como você enxerga esses desafios e quais são os principais desafios da gestão pedagógica no cotidiano de uma escola? Houve mudança ao longo do tempo? Houveram muitas mudanças ao longo do tempo, né? E hoje nós precisamos lidar com uma série de fatores, e aí se faz necessário olhar. Quando você fala na educação pública, é uma realidade, na educação privada é uma outra realidade. Mas tem coisas que perpassam os dois ambientes. E quais são os pontos comuns? Os pontos comuns. As pessoas, obviamente, né? As pessoas, elas precisam... Nos dois ambientes, as relações entre as pessoas, elas precisam estar fortalecidas. O professor, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa se sentir importante, ele precisa ter conexão com a instituição e com os alunos. Ele não nos é dois uma ambientes. peça Ele não da engrenagem. Ele precisa ser, e ele é a peça fundamental. Ele é a peça fundamental. Isso é disruptivo. O professor, ele é a peça fundamental. Isso é disruptivo. Muito disruptivo. Falar de disrupção para o Colégio Monte, né? Eu diria que a instituição que eu sou diretora, nós nos caracterizamos por ser uma escola disruptiva. E por vários aspectos. Mas o professor, ele é peça fundamental. As relações entre os pares, que são os professores, faz toda a diferença no ambiente escolar. Porque a escola ela não pode ser um lugar de adoecimento de pessoas. E nós estamos aqui para falar num podcast que está na semana dos profissionais da educação. Não é só o professor, são todas as pessoas que fazem a educação. E por ser um ambiente, você vai numa escola pública ou privada que tem 1.000 estudantes, você tem quantas pessoas ali convivendo todos os dias. Se aquele lugar, se aquele clima organizacional não for um lugar em que as pessoas se sentem bem, que as pessoas saem para trabalhar, para estar nesse lugar, em que os valores daquele lugar, eles estejam de acordo com os valores da pessoa, ao invés de ser um ambiente saudável, um ambiente em que você edifica na vida do outro, passa a ser um lugar de adoecimento. Então, o clima organizacional de uma escola ou de um ambiente escolar, ele precisa ser o melhor possível. As relações interpessoais têm todo o impacto, faz toda a diferença na aprendizagem do aluno. E isso também gera impacto na forma como os alunos eles se relacionam. E hoje eu diria que o professor, ao longo dos anos, ele foi formado para ser professor de história, geografia, matemática, língua portuguesa, redação, interpretação de texto.
Mas o professor que essencialmente fará a diferença na aula dele é aquele professor que ele consegue ultrapassar as barreiras das hard skills, da história, geografia, redação, é que ele consegue ir para as soft skills. Quando ele consegue trabalhar a capacidade de resolução de problema, a criatividade, quando ele consegue ter inteligência emocional, para ele conseguir extrair o melhor dele e o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Isso faz dele, ou isso faz com que ele permaneça sendo o professor essencial ou o profissional da educação essencial naquele ambiente. Porque você não tenha dúvida, Sérgio, com o passar do tempo, muita coisa mudou. A tecnologia, ela vem cada vez mais atropelando. O ChatGPT, as inteligências artificiais, elas vêm de certa forma que, se você não tiver o cuidado, daqui a pouco você começa a se questionar. Eu serei substituído? E o professor que ele não conseguir colocar a essência dele e colocar as relações pessoais, construir relações pessoais, esse professor que não conseguir lidar com a inteligência artificial, trazendo para a sua realidade de sala de aula e colocar a sua essência, colocar as relações pessoais dentro do processo, esse será substituído. Porque o aluno faz a pergunta e o chat GPT, as diversas inteligências artificiais, elas vão responder, assim como o TikTok, assim conhecimento como pronto. O conhecimento pronto. Só que a relação professor-aluno, nada vai substituir. A relação, a conexão, o olho no olho, você está corrigindo a redação do seu aluno e você dá o feedback para ele, ele olhou, ele aprendeu, você olhou e aquela conexão ali na hora. Isso não tem, ninguém substitui. E aí você me pergunta, você fala que a escola é um organismo vivo, o que mudou e como que isso acontece? Existe algo que hoje é um desafio para os profissionais, além dessas questões da inteligência artificial, que o professor precisa aprender a lidar com isso, não ter medo dela, ele precisa aprender a lidar com ela, trazer para a sala de aula, porque está dentro do universo dos alunos e porque veio para facilitar as nossas vidas. Então, você precisa saber lidar com isso e como que você extrai o melhor disso e entrega para os seus alunos, de forma em que você não seja substituído por ela. Existe outro desafio, que é comum às duas realidades, pública e privada. Nós estamos lidando, eu falei inicialmente que existem problemas que estão presentes nas duas realidades. Eu não diria que é um problema, que a escola ele é um reflexo da sociedade. E que a sociedade hoje, os indicadores apresentam. Os alunos estão nascendo, as pessoas estão nascendo com necessidades educacionais especiais. Hoje eu conversava com um professor, não no ambiente escolar, mas conversava com um professor e quando eu falei assim, eu senti no não verbal dele que ele achou estranho. Eu falo o seguinte, esse é um desafio que o professor ele precisa aprender a lidar com esse desafio. Se ele não aprender a lidar com esse desafio, Sérgio, não tenha dúvida, cada dia mais nascem pessoas com necessidades educacionais especiais. Cada dia mais terão salas de aula que terão mais alunos com necessidades educacionais especiais. Isso significa já é uma realidade. Mônica, nós vivemos esse desafio educacional que você colocou tão bem. Isso gera um descrédito nas instituições de educação, pelos índices, pela falha na alfabetização, pela falha na formação desse aluno. Você falou do ambiente de adoecimento. Como manter a esperança viva? E como agir para resolver isso? Sendo um agente de transformação, inclusive. Não é fácil.
Eu diria, não é fácil. Não é fácil porque o professor, o profissional da educação, na verdade, né? Ele tem assumido um papel, muitas vezes, que não é o dele. As famílias, os pais, as famílias, elas não têm ocupado o lugar que é para ser de pai e mãe. E aí Estão transferindo para a estão escola isso? transferidos para a escola. Então você tem desafios como inteligência artificial, alguns professores se sentindo ameaçados com a inteligência artificial. Você tem cada vez mais alunos com necessidades educacionais especiais em salas de aula que o professor precisa aprender a lidar com esse público para ele conseguir, dali, dar a sua aula. E não é só dar a aula, porque ali tem uma pessoa que espera uma transformação a partir de você como professor, como agente de transformação. Então, e ainda tem a questão da convivência, do clima organizacional, né, do clima entre as pessoas, para a escola não ser um lugar de adoecimento. Ainda tem a família, que é um lugar que se você pensar no tripé, professor, aluno e família, cada um tem que fazer a sua parte. Tem um pedaço que é de cada um. Se não sobrecarrega. Se não sobrecarrega. E nos dias de hoje, as famílias, de regra, não estão fazendo a sua parte. E está sobrecarregando as escolas, naturalmente, os professores, que é quem está na linha de frente com os alunos. Como que um professor vai manter a chama acesa, o desejo de continuar sendo professor? Essa eu quero ouvir. Essa resposta eu quero ouvir. Então, eu diria que quando você é essencialmente professor, por mais que seja desafiador, se você tem como propósito ou como missão de vida ser professor, você vai encontrar a forma, mesmo que seja nessas dificuldades, nesses desafios, de você se conectar com o seu aluno. O cuidado que tem que se ter e o professor precisa aprender a fazer isso, é ele não absorver toda essa carga emocional, eu diria, porque senão ele vai entrar num lugar de adoecimento. Se eu falar e aqui não é para separar escola pública, privada, escola com... Educação de uma forma educação geral. De uma forma geral. Mas o professor de escola pública, ele se depara com uma realidade social mais desafiadora. Porém, os problemas eles acontecem nas duas realidades. Situações de crianças que passam por abuso, situação de pais que agridem e que são agredidos, situação de separação dos pais, que as crianças sofrem com isso. Aí vem as questões de necessidades educacionais especiais. É todo um conjunto que, se você... sobrevivência é um conjunto que esse profissional, quer queira, quer não, ele passa por aquela pressão que você me perguntou que você me fez no primeiro bloco. É uma pressão muito grande. Para manter a chama acesa, só se for por missão. Porque se não for, chega uma hora que você diz, eu não quero mais. Ou você se envolve de tal forma que você adoece. E não é à toa que os números são muito alarmantes quando se trata de profissionais da área da educação com doentes emocionalmente, doentes fisicamente, doentes de várias formas. Você enxerga que cabe também à instituição de ensino formar esse professor, ajudar na formação desse professor? A instituição de ensino, ela precisa formar. Não apenas do ponto de vista pedagógico. Ela precisa formar. Para além disso? Para além disso. Ela precisa, não só a instituição de ensino, o próprio profissional. Nós que trabalhamos na área da educação precisamos estar abertos e entender que precisamos aprender todos os dias. Primeiro porque lidamos com pessoas. Isso. É a primeira coisa.
Precisamos aprender todos os dias e a instituição, para ter bons profissionais, ela precisa investir no processo formativo dos seus profissionais. Há eu diria, uma carência. Os profissionais da área da educação, eles saem com uma formação lá, na sua graduação, no seu processo lá, uma carência de formação mesmo qualificada. Se você pegar um profissional que acabou de sair de determinados cursos e colocar numa sala de aula, é muito desafiador para esse profissional. Se a instituição não formar esse profissional, talvez ele desista nos próximos 6 meses de dar aula. Ou, se ele não desistir, ele vai ter que buscar o processo formativo. Porque é como se a formação lá, original dele, lá a formação da hard skill, talvez ela não dê conta do que é uma sala de aula, do que é o dia a dia, nesse contexto que eu acabei de trazer. Só quando ele entra na atividade. Entrou na atividade, a instituição precisa formá-lo, e eu defendo que cada escola tenha o seu projeto pedagógico definido, tenha a sua identidade definida. Cada escola, cada ambiente escolar, ele precisa saber qual é a sua missão, quais são os seus valores e quem que ele vai formar. E não é só engavetar um aluno dentro de uma sala e passar o conhecimento para ele. Não dá mais, isso já passou. A educação do século XXI, o aluno, ele não aceita mais isso. Repercute nos nossos índices de educação? Completamente. Os professores que não passam por esse processo formativo de soft skills, os alunos, eles não veem sentido em aprender. Não veem sentido. Pelas razões que eu já trouxe ainda há pouco, né? O ChatGPT, o Google, o TikTok, as ferramentas. Mal utilizadas, eles acabam achando que, se é para ser aquela aula que você coloca 60 pessoas dentro de uma sala de aula e vai ser um dador de aula, para isso o menino assiste uma aula no YouTube e ele acha que atendeu. E resolve a vida. Agora, na hora em que você tem a sua identidade pedagógica definida, você, por exemplo, tem o seu negócio de educação e você tem a sua essência, você tem a sua entrega diferenciada, você se diferencia por determinada entrega que você faz. Se você, para ter alguém para trabalhar com você, a pessoa tem que minimamente estar de acordo com os seus valores, com os seus objetivos, com a sua missão. Por que as escolas, então, elas fazem como se fosse apenas salas de aula? Ou eu tenho a minha identidade pedagógica, mas qualquer coisa serve. Tudo que vier serve para dentro de uma escola. E a escola que não tem o seu projeto pedagógico definido, a sua identidade, e que não forma os seus professores, eu diria que, com o passar dos anos, ela vai perdendo o seu sentido. Ela perde o sentido. Se não perder para o aluno, ela vai perder para o professor. E aí não existe escola sem aluno e não existe escola sem professor. E o prejuízo é enorme. Enorme. Repercute diretamente nos resultados de aprendizagem. Diretamente. A escola hoje, ela precisa ter uma identidade pedagógica definida. E quando eu falo de identidade pedagógica definida, são em todos os aspectos. Uma escola que se caracteriza por educação infantil, ela precisa entender a linguagem, ela precisa entender o ambiente, ela precisa entender como que ela se caracteriza. Os anos finais e o ensino médio também. O professor também. Não é todo professor que dá para dar aula em todas as... eu sou professor e dou aula em qualquer sala de aula. Não. Você tem uma identidade. Essa escola tem uma identidade definida. Porque se você for... E você pode aprender. Isso não significa dizer que você não possa aprender. Que você não se desenvolva, que você não crie... não esteja disposto a desenvolver habilidades. É possível.
mas que naturalmente você tem aquela etapa que você gosta mais, ou que você tem mais afinidade, ou que você tem menos afinidade. Isso também impacta no resultado de aprendizagem. Assistir uma aula de um professor que ele está ali, com vontade de dar aula, que ele saiu com o desejo de que a aula dele será uma experiência de aprendizagem, naquele lugar, eu tenho professores na minha escola que dizem assim, eu eu dou aula que eu esqueço que chegou a hora. Que o tempo passou. O tempo passou. Muito rápido. Em outras escolas, eu fico de 5 em 5 minutos olhando se a aula já acabou. É o mesmo professor. Onde que está a diferença? A diferença está justamente na identidade pedagógica. É saber qual é a missão, os valores daquela escola e os valores estarem de acordo com os valores do professor. Que maravilha. Mônica, nosso terceiro bloco, histórias que marcam. Eu costumo dizer que cada educador carrega um livro de histórias. Várias. E você poderia compartilhar conosco um episódio vivido na sua trajetória que te marcou profundamente como educadora? É verdade que nós temos um universo, né, de histórias que marcam na vida da gente. São tantos alunos, tantos professores, tantas pessoas que passam, né? Eu tive várias histórias, eu diria que quando eu fui secretária de Estado, eu tive várias histórias de vida que foram transformadas, de alunos que não teriam a oportunidade de estudar, de um processo formativo, de ter uma escola que tivesse uma educação profissional, que entrasse numa universidade, que talvez hoje já seja professor da rede, isso num curto espaço de tempo. Mas uma história que marcou essencialmente, nós tivemos um aluno em que ele passou, a família dele passou 2 anos, foram os 2 anos da pandemia, eles ficaram em casa. Nossa. Fechados mesmo, perderam algumas pessoas, ficaram em casa como todos nós, com uma diferença. Nós, de alguma forma, eu não sei como você lidou com isso e cada um achou o seu jeito de lidar. Teve uns que aprendeu a cozinhar, outros foram assistir live, outros foram aprender a tocar algum instrumento, outros foram olhar mais para a família, outros desfizeram as famílias, enfim. Nós precisamos lidar com isso. Essa família, essa família se fechou para o mundo. Ficou na casa o pai, a mãe e os 2 filhos. E os meninos, eles não viram, eu diria, a rua durante 2 anos. Verdade. Nessa família. Eu estava numa tarde lá na escola e o pessoal da central de matrículas, olha, tem uma família e toda semana tinha o agendamento para essa mesma família e essa família não vinha. E o pai dizia assim, não, é porque é muito desafiador para tirá-los de casa. A pandemia, e a gente não tinha a noção do que era isso. Numa tarde, 16 horas, eu já tinha saído da escola, e aí quando eu cruzei com uma família no shopping, o Colégio Monte, ele fica num shopping, né? Eu cruzei com a família, falei, será que é essa família? Aí eu falei, vou voltar. Voltei, era a família. Quando eu cheguei para atendê-los, esses meninos, eles estavam vestidos de pijama, eu diria. Eles não tinham noção, eram os meninos assim, eles olhavam para as outras pessoas como assustados. E aí eles entraram na nossa escola, o pai disse, olha, é isso, a gente está aqui para um esforço tremendo, para tirá-los de casa, para trazê-los para a escola. Nós conseguimos fazer a matrícula desses 2 alunos, passou um período lá, o aluno, ele tinha passado o tempo todo sem se conectar com ninguém,
E ele lá, no universo dele, a gente começou a fazer um atendimento individualizado no nosso projeto lá pedagógico de redação, de laboratório de matemática, e ele foi se desenvolvendo. Ele foi se desenvolvendo, daqui a pouco ele aprendeu a tocar violão, daqui a pouco ele começou a construir as relações na escola, e ele começou a se conectar com as pessoas, daqui a pouco ele começou a ficar à tarde para ser o aluno que era o monitor dos outros. Nós identificamos que o aluno tinha autismo na segunda série do ensino médio. A partir daí, nós fomos tratá-lo de forma diferenciada. E chegou na terceira série, esse aluno, ele foi aprovado no Enem. A nota dele de natureza foi 780. E ele chegou na nossa escola sem fazer. Ele não era acessado. E aqui eu não é para falar sobre uma pessoa com autismo, não é para falar sobre uma pessoa que tinha ou não tinha necessidade educacional especial, não é sobre isso, poderia ser e não teria problema nenhum, mas é para falar sobre qual é a missão da instituição. Nós temos muito claro que a nossa missão é transformar vidas através da educação. E a partir do momento que aqueles alunos, aqueles 2 irmãos entraram naquela escola, nós tínhamos a clareza de que nós íamos transformar a vida deles. Hoje, esse nosso aluno está ali no IMD. Se chegar no final de semana, ele está lá, é monitor dos outros, é aluno já bolsista e é aquele hiper mega responsável. Era aquele aluno que talvez, se a gente não tivesse acessado, ele ainda estivesse num quarto da casa dele, porque ele não conseguia se conectar com as pessoas. É por isso que esse tempo todo que nós passamos falando aqui, eu fui e voltei várias vezes para dizer: uma escola é feita por pessoas e o que diferencia e o sucesso de uma escola é a relação entre as pessoas, a conexão entre as pessoas, entre o professor e o aluno. Mônica, como construir uma ponte, essa ponte com as famílias de forma afetiva? Construindo relações. Construindo relações. Quando você tem eu diria que é como se fosse um ciclo. A família, o professor, o aluno, eles precisam se sentir pertencentes, importantes e com conexão naquele ambiente. A família, ela precisa se ver como importante e pertencente ao ambiente escolar. Nós que somos, como se faz? Primeiro é mantendo uma relação próxima, de confiança, de transparência. Você captar o aluno pela sua essência, pelos seus valores, pela família, trazer a família pelos valores que ela tem. E aí, quando os valores eles são juntos, quando eles estão juntos, os valores, aí você tem o mesmo compasso. Que eu falo sempre que é muito difícil de escolher uma escola, uma instituição, entregar os seus filhos para uma instituição. Porque, ao mesmo tempo que a instituição ela pode formar o seu filho, ela pode desinformar o seu filho. Porque você tem o seu filho lá na sua família e você entrega para uma instituição. Se os valores da instituição forem diferentes dos valores da sua família, vai entrar em atrito. Você entregou o seu filho de uma forma e ele saiu de outra, daquela instituição, do ponto de vista de valores, não do ponto de vista de formação, porque é para sair mesmo. E aí, na hora em que os valores eles se complementam, eles se completam, você consegue manter essa conexão. A família olha para a instituição com confiança,
Os profissionais que estão ali também com os valores conectados, eles estão lá para entregar o seu melhor, porque eles estão lá também pelos seus valores, porque ele enxerga lá a sua realização pessoal e profissional. Parece que é muito utópico, mas para mim não é utópico porque é o que eu vivo, é o que nós entregamos. Então, para mim não é utópico, é real. É real viver isso. Você pode chegar para um nosso colaborador, desde o porteiro até a direção, você pode chegar para os professores que dão aula na nossa escola, e eu não hesito dizer, nós temos os melhores profissionais da educação de Natal, está na nossa escola. Eles são as pessoas mais importantes da nossa escola. As pessoas que fazem aquela escola é o que é de mais valoroso para nós, porque escola se faz com pessoas, e as pessoas é que fazem a diferença num ambiente educacional. O que precisamos mudar na sociedade para que enxerguem isso? Olha, de fato, a sociedade ela precisa mudar muita coisa, né? As relações pessoais, elas não têm essa conexão, né? Está sendo muito substituída pelo a rede social, pelo Instagram, qualquer que seja a rede social, né? E aí, o que precisa mudar na sociedade é que as pessoas, elas se conectem, as famílias, e isso vem do processo formativo mesmo. Quando eu falo que parece utópico, é porque sentar à mesa numa casa, olhar no olho, abraçar, sentir o outro, é algo que não custa caro, é de graça, mas que está se perdendo. As pessoas estão vivendo em ambientes, no mesmo ambiente, se falando através de um aparelho eletrônico. E o que precisa mudar é que o básico seja bem feito. O que é o básico bem feito? É você se conectar. O pai se conectar com o filho se conectar com o pai, o marido se conectar com a esposa, a família ter uma conexão e construir laços afetivos que, de fato, eles sejam duradouros. A partir do momento que você muda lá em casa, isso naturalmente vai mudar na sociedade. Mas, obviamente que isso depende de cada um. E não está no nosso controle. O que acontece na sua casa, o que acontece na minha casa, não está no controle dos outros. Mas está no controle nosso, como profissionais da educação, estabelecer essa conexão de respeito, de pertencimento. Agora, isso, Sérgio, não significa dizer que não é para ter limites, que não é para ter autorresponsabilidade, que não é para... Não é sobre isso. Precisa ter limites, precisa ter autorresponsabilidade, mas precisa ter pertencimento, precisa ter conexão e precisa se sentir importante. E essa construção, nós como profissionais da educação, lá na sala de aula, é perfeitamente possível. É perfeitamente possível que você chegue e olhe no olho do seu aluno, ao invés de você estar olhando para a sala como um todo, olhe no olho dele, pergunte se ele entendeu, pergunte se ele está bem. Inicie a sua aula perguntando como que ele está. Você olhe para ele e diga, eu percebo que hoje você não está como você é normalmente, aconteceu alguma coisa, tem algo que eu possa lhe ajudar? Não fere o princípio da relação de professor e aluno. O que não pode se abrir mão é do respeito e do limite dessa relação. Porém, a conexão, ela não pode deixar de existir.
Então, o que precisa mudar na sociedade? As famílias precisam fazer o papel dela. O marido fazer o papel de marido e mulher fazer o papel de mulher, o pai fazer o papel de pai, a mãe fazer o papel de mãe e o filho fazer o papel de filho. Na sociedade é isso. Na escola é a conexão do professor e aluno, da gestora com os professores é a conexão da gestora com o professor, da gestora com o aluno. Quebrando os muros. Eu não enxergo uma gestão em que o aluno ele não tenha a possibilidade de conversar com o diretor em qualquer tempo. Porque na escola em que o aluno tem medo do diretor, essa escola não faz sentido dela existir. Que maravilha. Mônica, antes do nosso encerramento, quero propor algo simbólico. E já quero deixar registrado que eu estou com vontade de conversar com você por horas a fio. Pode ter certeza. É uma visão da educação muito diferente. E isso é transformador. Eu sei que é um desafio hercúleo para você e para a equipe que está sob sua liderança. Transformar a educação desse país de verdade, principalmente no estado como o Rio Grande do Norte, e na proposta pedagógica que você tem. Eu tenho mais de 20 anos de sala de aula e fui impactado pela sua fala. Uau. E olhe que eu já conversei e já trabalho, muita gente boa. Muitas pessoas que também foram disruptivas. Mas me impressionou. Chamou verdadeiramente minha atenção. E eu lhe digo aqui, de coração rasgado. Fico feliz. Verdadeiramente isso. Fico feliz. Quero aproveitar, se você tivesse a oportunidade de falar para cada um dos professores, lembrando que eu sou um, qual mensagem você deixaria para essa pessoa que tem que acordar todo dia, bem cedo, sair de casa, com toda a dificuldade que ele tem a enfrentar na vida, e entrar numa sala de aula para ser um agente de transformação, para ter essa cultura, esse valor muito bem definido, como você, hoje à noite, de forma muito magistral, conseguiu trazer. Como fazer que essa pessoa que vai voltar para casa vai enfrentar também toda uma vida, uma rotina, sendo professor, sendo professora, marido, esposa, com filhos, casa, todo mundo esperando. E ela tem que trazer soluções práticas no dia a dia e tem que gerenciar tudo isso. E no outro dia vai repetir o processo. Qual mensagem você deixaria para essa pessoa? A primeira coisa é que ela é gente, né? Então, se ela é gente, vai ter dias que ela vai dar conta, mas vai ter dias que tá tudo bem dela dizer que não dá conta, porque ela é gente. E quando você trabalha na educação, parece que o professor ele não pode falhar. O professor ele não pode, eu diria, ele não pode chorar, ele não pode se desorganizar, ele pode sim, mas ele também pode, ele precisa trabalhar com a inteligência emocional dele para que ele consiga extrair o melhor dele e o melhor do outro. Mas se eu pudesse dizer o que eu diria para um professor hoje? Ele é um semeador. Um semeador que hoje, a semente que ele planta hoje, certamente gerará grandes frutos se a semente dele for uma semente boa. Dará grandes frutos. E que ele plante com fé, esperança e amor. Porque quando você semeia com fé, esperança e amor, seja como professor, seja como pessoa, seja como marido, seja como mulher, seja como pai, você certamente colherá. Porque muitas vezes porque eu sou professora, às vezes a gente sofre uma pressão. Nunca deixa de ser, né? Não, eu sou professora. Eu estou na liderança, exercendo a gestão há muito tempo, mas não se chega a ser líder, chega a ser gestor educacional sem ter sido professor. E quem foi, ele não dá conta de fazer, eu diria. Ou até eu gostaria de conhecer alguém que faz sem ser da área da educação e dá certo. Gostaria de conhecer. Pode até ser que ele caminhe aí para resultados, mas para a essência da educação, eu acho muito desafiador. Eu sou professora, então nós somos semeadores e todos os dias nós temos nas nossas mãos a oportunidade no ambiente que a gente está, de espalhar sementes.
e que as nossas sementes sejam aquelas que gerarão bons frutos. Porque nós temos a chance de impactar a pessoa positivamente ou negativamente. Que seja você, um professor, aquele que impacta positivamente. E que você tenha a chance de colher do outro também o melhor. Então, se você quer colher do outro o melhor, plante o melhor. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Então, para você colher o melhor, você precisa plantar o melhor. É isso. Que maravilha. Que encontro rico. Eu estou, de fato, impactado também pela sua fala. Mônica, muito obrigado por todo o conhecimento que você compartilhou conosco hoje. Quero que você se sinta abraçada por todos aqui. Receba o nosso abraço muito respeitoso. Para você que nos ouviu até agora, lembre que a educação é transformadora. Ela, quando plantada e muito bem plantada, com cultura, com responsabilidade, é um agente de transformação na vida de, principalmente, quem mais precisa. Esse é o nosso podcast, eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, SL Podcast. Um grandíssimo abraço para cada um de vocês. Estamos juntos por uma educação de verdade, transformadora e, acima de tudo, de qualidade.